O hino que nós vamos cantar é do cantor cristão e ele tem como título Alegre. Fala sobre o tempo que nós estávamos perdidos na escuridão e como Jesus nos encontrou. E por esse motivo de termos sido encontrados, hoje nós podemos caminhar na luz e caminhar com alegria. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Da face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, resgatou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite, irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pela internet e também já de algumas oportunidades, o nosso culto online. Ainda estamos realizando o nosso culto online e orando a Deus e buscando do Senhor orientação para logo começarmos a ter a nossa reunião presencial. Mas por enquanto seguimos ainda com os nossos cultos online e pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude, nos dê sabedoria para no tempo certo termos uma situação confortável que nos permita voltar às nossas reuniões presenciais com segurança. Convido você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5 até o verso 11, para a nossa reflexão na palavra de Deus. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 5. Paulo escrevendo essa carta aos irmãos de Colossos, através de informações que ele recebe de Epáfras. Algumas questões doutrinárias são colocadas aqui para orientar esta igreja e, de certa forma, eles terem um ensinamento doutrinário seguro, consistente na palavra de Deus. E aí, por sua vez, Paulo tem algumas formas de colocar esse ensino. Essa primeira parte até aqui, ele coloca algumas questões doutrinárias que esses irmãos de Colossos deveriam estar atentos. Ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele fala de Cristo como o único, o suficiente, e aquele que está acima de toda potestade, de toda filosofia, de todo ritual, daquele grupo de judaizantes e também de outros grupos que estavam, de certa forma, tentando influenciar a igreja para um segmento doutrinário que era uma doutrina herética. E aí a preocupação de Epáfras com isso faz com que ele faça uma visita para Paulo em Roma. E aí, provavelmente de Roma, Paulo escreve esta carta não somente para Colossos, mas para as igrejas daquela região. E aí, quando essa primeira parte, Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, agora ele vai começar a colocar para os irmãos a aplicação. Porque algumas pessoas cobravam daqueles irmãos que eles guardassem dias, guardassem as festas, a dieta alimentar dos judeus,
e para que eles pudessem ser abençoados de certa forma pelas potestades na questão da safra, da agricultura e de toda a influência que eles poderiam ter na sua vida material. Poderia ser algo justamente por eles não estarem fazendo esses rituais. E aí Paulo vai defender que Cristo é superior a todas essas questões e que Ele venceu a morte na cruz do Calvário, Ele eliminou toda a dívida que a gente tinha. Então, quando a gente agora se volta para essa segunda parte, esses 2 últimos capítulos da epístola, Paulo vai colocar algumas aplicações, aquilo que de fato nós temos que aplicar nas nossas vidas e colocar em prática essa questão do Evangelho e do ensinamento verdadeiro. Então, capítulo 3, a partir do verso 5, você aí na sua casa, onde você estiver, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem que com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Só até aí, vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra e também pela reflexão que vamos fazer, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos auxilie na compreensão e aplicação da sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor mais uma vez podermos estar louvando o teu nome, agradecendo o Senhor e pensando, meditando e refletindo sobre a tua palavra. Nos ajude a entender, nos ensine, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de nós através da sua palavra e nos ajude a colocar em prática, não sermos somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, a fim, ó Deus, de agradarmos ao Senhor em tudo quanto pudermos, para que assim tenhamos uma vida cristã saudável e possamos desfrutar a bênção do cristianismo como o Senhor Jesus Cristo sendo o centro da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa-nos. Livra-nos de todo mal. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, nessa segunda parte aqui, na conclusão da carta, com esses 2 últimos capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, Paulo vai colocar para os irmãos de que forma eles deveriam viver. Esses ensinamentos aqui de Paulo, ele está cobrando desses irmãos um comportamento espiritual. Então, o que Paulo nos chama a atenção nesse verso 5 até o verso 9, ele coloca ali como é que nós vamos fazer aquilo que a gente tem no comecinho do verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros, ou fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a natureza do pecado, pecaminosa, que nós herdamos de Adão. E o próprio salmista fala isso no Salmo 51, como ele diz: olha, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, eu fui gerado em pecado, eu sou pecador desde pequenininho, então eu preciso muito da graça e da misericórdia de Deus. A ideia é essa que nós temos do ser humano, que traz consigo a marca da velha natureza, a marca da natureza adâmica, a marca da natureza pecaminosa que nos acompanha desde que nós nascemos. A bem da verdade, existe um período chamado período da inocência. Durante este período, a criança, mesmo sendo gerada pelo pecado, mesmo nascida em pecado, ela não tem a sua culpa voltada para os seus pecados. É chamado período da inocência, que a gente não tem como precisar isso, de que
do 0 ano de nascimento, né? Do momento da sua concepção, do seu nascimento, até uma idade que a gente não tem como precisar isso. Mas a ideia é que esse pecado original que nos segue não é cobrado das crianças porque elas são inocentes até um certo período. Mas, sobre essa questão, o salmista escreve com bastante clareza que não tem ninguém que escape desse sentimento de ser pecador desde pequeno. E aí ele vai colocar logo no comecinho do verso 5, mortificai, fazei morrer essa natureza pecaminosa, que é o tema desses versos aqui que nós estamos pensando. Então, a ideia de Paulo é mortificai, vocês devem fazer com que o velho homem morra, ele realmente fique de lado e sem ação mais. Como é que nós então fazemos isso? Paulo vai discorrer nesses próximos versos como isso é possível, como é que nós conseguimos de fato mortificar a nossa natureza terrena e pecaminosa. Ele continua no próprio verso 5 dizendo, olha, mortificai a vossa natureza, os vossos membros, o vosso corpo, o conjunto que é a natureza humana. Como? De que forma vocês vão fazer isso? É mortificando, deixando de lado, não fazendo mais. O que é? Prostituição, impureza, apetite desordenado e vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, primeiro ele cita essas questões, deixar de lado a prática desses tipos de comportamento. E depois ele vai dizer, olha, sobre essas coisas, sobre essas práticas, sobre esse comportamento, que é um comportamento pecaminoso, esse tipo de comportamento, sobre ele é que vem a ira de Deus. Então, a ideia aqui é que não fique atento a essas regras todas que são impostas, mas mortifique cada um o seu próprio corpo em relação a comportamento que antes vocês tinham. E aí ele vai colocar, olha, há uma diferença agora, vocês agora estão em Cristo, e por estar em Cristo, como é que nós mortificamos os desejos da carne? Estando em Cristo e Cristo estando em nós. Há muitas pessoas que elas entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nela. Elas gostam da igreja, elas gostam do pastor, do líder que lá está, o dirigente, elas gostam dos irmãos, elas gostam da comunhão dos irmãos, o lugar é gostoso, é aconchegante, faz bem estar ali, juntamente nesse ajuntamento com as pessoas. Mas quando ele sai da porta da igreja para fora, ele vai ter o seu cotidiano, o seu dia a dia, o seu comportamento de fato que deve ser de cristão, ele passa a ser aquela pessoa que tem a aparência de Cristo, mas apenas essa aparência. E a ideia é que não que a gente pareça só com Cristo, mas vivamos de fato que seja evidente em nós a presença de Cristo como nosso Senhor e Salvador. É uma junção, nós em Cristo e Cristo em nós. Então a ideia que Paulo tem aqui nesse texto é que os irmãos deveriam estar tão ligados, mas tão ligados a Cristo, que através dessa ligação espiritual fosse mortificado todos os desejos da carne e da velha natureza. Do verso 5 até o verso 9, ele vai tratar desse assunto, de quais são, então, esses desejos. E ele começa aí, já a dizer alguns no verso 5. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Note, irmãos, que essa carta é escrita para uma igreja. Então, quando a gente vê essas palavras aqui, a gente fica pensando que tipo de crente era esse povo que Paulo escreveu e disse para eles, olha, fique longe, deixa de lado a prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, a ideia é que o nosso comportamento como cristão, no dia seguinte, ao sairmos da igreja, na segunda-feira, na nossa semana, os nossos negócios, com quem nós conversamos e tratamos e
e vivemos seja pautado por um comportamento que de fato mostre quem nós somos. Quando não tem nenhum irmão vendo, ninguém da igreja perto, nós somos os mesmos cristãos como se estivessem na igreja. Veja que Paulo coloca algumas questões a mais aqui. Ele vai avançar um pouco mais no comportamento do cristão quando ele diz, olha, pelas quais coisas, verso 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, Deus não gosta desse tipo de procedimento de quem se diz cristão e age dessa forma. Nas quais também, em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Ou seja, agora vocês são nova criatura e agora vocês não podem mais viver da mesma forma que viviam antes. Antigamente vocês viviam dessa forma, mas agora mudou. Vocês são pessoas agora compradas pelo sangue de Cristo, vocês são pessoas em que Cristo habita em vós. Então Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Esta ligação faz com que nós sejamos fortalecidos para lutar contra o pecado. A partir de então, nós não nos conformamos mais quando o pecado ronda a nossa vida, ou até, de certa forma, a gente caia num pecado. Qual deve ser, então, a nossa postura quando nós pensamos, então, naquilo que Paulo escreveu? Olha, essas coisas vocês andavam nelas antigamente. Verso 8, mas agora despojai-vos. Essa palavra despojar significa você desarmar, tirar tudo isso de você. Esse sentido tem aquele sentido de você trocar de roupa, tirar aquela roupa suja e colocar uma roupa limpa. Também de tudo, da ira, da cólera, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Veja que ele coloca aqui algumas coisas ligadas ao comportamento cristão perante as pessoas com quem ele vive, com quem ele se relaciona. E isso tem uma ligação muito forte quando nós ficamos preocupados na questão de falar e proclamar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Mostrar a elas e dizer a elas que Jesus Cristo é o Salvador, primeiro nosso Salvador. E as pessoas vão, de certa forma, comparar o nosso comportamento com o comportamento cristão. Então isso nos vai dar credencial para proclamar o Evangelho de Cristo. Quando nós dizemos não à mentira, à cólera, que é o exagero do sentimento de você ficar muito nervoso, muito bravo com esta situação que você está vivendo, de certa forma, perder o controle de si mesmo. Malícia, você ter um sentimento malicioso para prejudicar alguém ou levar vantagem. Maledicência é tudo aquilo que a gente fala contra qualquer pessoa na ausência desta pessoa. Isso é maledicência. A palavra de Deus não dá essa aprovação. E às vezes as pessoas elas falam mal do outro, dizendo, olha, eu vou te contar, mas porque eu sei que você vai orar sobre esse assunto, então eu vou te contar. E na verdade ele quer contar, ele quer realmente passar essas informações para frente, ou comentar alguma coisa relacionada às vezes até ao seu irmão, de modo que a gente não deve fazer isso, mas sim orar pelo irmão, ajudar o irmão a sair daquela situação, deve ser o nosso procedimento. E ele fala da ira, fala da malícia, fala da maledicência, fala das palavras torpe, fala da mentira. Olha que impressionante quando ele vai falar de mentira. A gente sabe que em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E aí ele fala, olha, deixa de lado essas coisas. Eu quero que vocês se desarmem disso, deixem isso de lado. Evite, não faça mais isso. Tudo que for ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, não saia da vossa boca. E no verso 9 ele vai falar da mentira. Não mintais uns aos outros, pois que já os despistes, quer dizer, tirar aquela roupa suja do velho homem, com os seus feitos. Tudo aquilo que vocês faziam antes, não façam mais agora, porque agora vocês estão em Cristo Jesus. E sobre essa questão da mentira, no verso 9, um pastor pregou um sermão para a sua igreja, e ele, na sua mensagem, ele disse para os irmãos, o que aconteceria comigo aqui ou com vocês, na verdade comigo, se
Deus matasse os mentirosos. E aí alguns irmãos fizeram ar de riso e tal, e ele disse: nada aconteceria, eu continuaria pregando o Evangelho da mesma forma que estou fazendo para uma igreja vazia. E aí o semblante deles mudou. Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é essa, quando a gente fala de Ananias e Safira. E o pastor se referiu justamente a isso: Deus matou Ananias e Safira. Se ele fizesse a mesma coisa comigo hoje, com quem mentisse, o que você acha que aconteceria comigo? Aí aquele suspense, ele disse: nada, eu continuaria pregando para vocês da mesma forma, mas eu pregaria para uma igreja vazia. Ou seja, de que forma Deus trata nosso pecado hoje, nossa ação pecaminosa? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. O nosso comportamento agora é um comportamento de quem fala a verdade e paga o preço muitas vezes por ser verdadeiro e autêntico. Verso 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui no verso 10 a gente tem um processo que vem depois da conversão. Ele está falando para crentes, mas ele está dizendo: olha, você precisa agora de se renovar. Vos vestistes do novo que se renova. A ideia é que nós estamos santificando a nossa vida ao Senhor. E o processo, ele não para. Nós não vamos ter um momento em que a gente chegue num estágio de santificação e que a gente vai dizer: olha, agora eu estou no momento certo, eu estou do jeito que Deus quer e que Ele gosta, porque eu já cheguei num estágio de santificação que agora eu agrado ao Senhor. Não. Esse é um processo que vai continuar, é continuado. Então, toda vez que a gente vai pensar na satisfação do Senhor, na forma que nós vivemos, é a ideia que a gente vai encontrar aí nesse verso 10. E vos vestistes do novo que se renova. Então, constantemente está se renovando. É a santificação, aquilo que acontece, é um processo contínuo na nossa vida. Depois de termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e sermos salvos por Ele, nós vamos lutar contra o pecado agora, contra aquilo que nós antigamente vivíamos, a maneira que vivíamos e que achávamos que era tudo normal. A gente aceitava tudo, e aí as pessoas hoje falam: isso é normal, isso agora é normal, agora ninguém mais liga para isso. Mas quando o cristão ele é visitado pelo Espírito Santo de Deus, ele é salvo por Jesus Cristo numa ação da graça de Deus em seu favor, ele busca a santificação. E é um processo que constantemente nós buscamos. Jesus falou para os seus discípulos: vigiai e orai o tempo todo. Não descuidem dessa questão da vigilância em relação à santificação. Então, tornai-vos semelhantes a Cristo. Esse processo nós vamos seguindo nele, buscando sempre como alvo quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus, Ele é puro, Ele está sobre toda a potestade, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo de vida. Então, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, buscando uma santificação em Cristo, dependendo de Cristo, nós vamos olhar para Jesus como nosso modelo de vida. É Ele o nosso modelo de vida. É Ele que nós imitamos. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imite a Jesus Cristo. Então a ideia de discípulo é aquele que imita o seu mestre. Ele olha para o seu mestre, o modelo do seu mestre, aquilo que o seu mestre faz, e ele olha e diz: vou fazer igual, eu quero ser igual a ele. Então, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso modelo. É nele que nós nos espelhamos e é nele que nós buscamos a excelência da santificação das nossas vidas. A qualidade da nossa vida e da santificação que nós temos não é parecer cristão, mas é ser cristão. Então, o servo de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, ele não precisa se preocupar em
parecer com Jesus Cristo, mas ele precisa se preocupar em ser discípulo de Jesus e ter Jesus como modelo de vida. A exemplo disso a gente cita o salmista Davi, quando ele caiu em pecado. Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. A dependência total de levar os nossos pecados ao Senhor Jesus é a forma de buscarmos a santificação. Então, quando nós caímos em si, na realidade, o profeta Natan, quando advertiu Davi, e ele então cai em si, e ele escreve o Salmo 51 todo, e no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Significa que essa atitude de renovar sempre é a ação do Espírito Santo em nós. Nós buscamos viver uma vida que agrade ao Senhor. E como Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, então nós vencemos o pecado, auxiliado pelo Espírito Santo que nos santifica. Então nós buscamos a santificação e somos santificados pelo Senhor Jesus. Então a ideia é que a gente não se esqueça disso. E Paulo está dizendo aqui nessa carta: olha, evite aquelas regras todas que vocês estão tentando ensinar isso para vocês. Viva o Evangelho de Cristo buscando a santificação, renovando a vida de vocês cada dia, deixando aquelas coisas que vocês faziam antes. Essa questão dos dias, essa questão de datas e festas, ninguém julgue vocês por isso. Se por acaso alguém ouse julgar vocês, julgue vocês como cristãos, porque vocês são imitadores de Cristo. Verso 11: aonde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quando Cristo é tudo em todos, fogem e somem todo tipo de facção, todo tipo de disputa, todo tipo de querer ser melhor um do que o outro, mas Cristo é tudo em todos, e todos estão em Cristo. Estando assim, não haverá divisões entre nós, e o Evangelho de Cristo passa a ser proclamado através da nossa maneira de viver. Então, primeira coisa, mortificai o velho homem e a velha natureza, auxiliados pelo Senhor Jesus e buscando a santificação, tendo Cristo como modelo. Segundo, tornem-se semelhantes a Ele, verso 10 e verso 11. Como que eu consigo isso? Buscando a força através do Espírito Santo de Deus, na oração, no estudo da palavra, dependendo de Deus. O nosso esforço só não é capaz de nos santificar, porque nós somos santificados em Cristo Jesus e pela palavra. Então ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim, a oração que Davi faz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim a cada dia um espírito inabalável. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, e que a gente possa viver uma vida buscando agradar a Deus, deixando de lado as regras, porque as regras não são capazes de santificar as nossas vidas, mas Cristo é capaz, o Espírito Santo é capaz, e nós somos salvos por Jesus, estamos em Cristo, Cristo está em nós. Dependemos de Cristo, da atuação de Cristo, e pela sua palavra nós somos santificados, buscando assim então proclamar o Evangelho para que outras pessoas sejam salvas por Jesus Cristo e tenham aí esta luta diária contra o pecado. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra de Deus que atravessa fronteiras, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, todos eles são comprados pelo sangue de Cristo. O Evangelho é para todos e para o homem todo. Que Deus nos ajude e nos abençoe e que a gente possa viver uma vida que de fato agrade o nosso Senhor. Amém?